Você já tentou adicionar vários itens dentro de uma coluna e quando seu aplicativo Flutter abriu, boom, simplesmente você recebeu um erro de overflow, ou seja, o limite de pixels ali foi estourado. Ou ainda pior, simplesmente seu aplicativo quebrou. Nesse vídeo a gente vai entender o porquê isso acaba ocorrendo e também como resolver. Então já deixa o teu like aqui para fortalecer o canal, aperta na inscrição aqui no botãozinho de inscrição e também no sininho para você receber as notificações de próximos conteúdos. Então bora aqui para minha tela para te mostrar como é que tudo isso funciona. Bora lá. Pronto, tô aqui na minha tela e antes da gente começar a entender melhor o problema, vamos dar uma revisada nesse código daqui que eu criei previamente. Vamos lá. Aqui no arquivo main, só tem a função runApp, né, a nossa função main que executa o runApp, passando o nosso widget inicial, que se chama app. Esse widget app foi criado no arquivo app.dart, que não tem nada demais também. É só um widget stateless que retorna o nosso material app, onde eu setei uma cor semente aqui para o nosso tema. Isso daqui é de menos, você nem precisava fazer, tá? Só foi para mudar a cor ali do nosso app bar. Aqui dentro a gente tem o nosso home, que é o widget, a telinha inicial que vai ser renderizada aqui, tá? Esse homepage foi criado no terceiro arquivo, chamado homepage. Aqui também não tem muito segredo. O que que ele tem? Ele é só um widget stateless também, onde antes de retornar alguma coisa na nossa função build, eu criei uma variável aqui, né, items, onde é uma listinha e tem aqui o nosso item 1, item 2 e item 3. 3 strings. Aqui eu retorno o widget scaffold, onde eu seto o nosso app bar, ou seja, o nosso cabeçalhozinho, onde ele pega a nossa cor lá do tema, do primary container. No body, eu só tenho um column, e esse column faz um map para criar uma listinha de widgets. Lembre que o column ele precisa de uma lista de widgets, certo? Então aqui o que é que eu fiz? Eu percorri a nossa listinha items e para cada um dos itens ali eu retornei um widget chamado meu card, que é um widget que eu criei em um arquivo separado também. E é justamente esse nosso quarto arquivo aqui, meu card, tá? Esse meu card também é um widget stateless, onde ele precisa aqui da propriedade text para ser instanciado, ou seja, quem instanciar ele vai precisar passar esse nosso valor. Então, por isso que eu deixei required aqui. Logo em seguida, ele tem a nossa função build que retorna um card para a gente, onde eu configuro aqui um margin, eu passo como filho também o nosso list tile, faço essas configurações, então você pode replicar, mas aqui é de menos, tá? Aqui você pode configurar à sua vontade. Só precisa ser em um arquivo separado, porque a gente vai dar alguns prints aqui também. Perfeito. Vamos lá. Aqui dentro, no nosso homepage, você viu que no final das contas, ele tem 3 itens, ou seja, vai renderizar 3 cards que a gente criou aqui. Então aqui a gente delimita a quantidade de itens que vão ser gerados. Só que e quando esse valor muitas vezes é dinâmico e é gigantesco? Como é que a gente faria? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai simular uma lista um pouco maior aqui, tá? Para fazer isso, eu vou remover essa nossa lista fixa. Eu vou, a partir do nosso list, eu vou executar o método generate. Ele me permitiria criar uma lista baseada em alguns valores, certo? Então eu vou colocar a quantidade de itens que vai ser gerado. Vou colocar, sei lá, uns 5. O segundo valor é uma função que vai retornar o índice de cada um dos itens e eu posso retornar qualquer coisa a partir dali. Pegar aquele índice para fazer alguma coisa. Então vai ser uma função callback que vai pegar o nosso índice e vai retornar alguma coisa aqui. Eu quero retornar só um textinho, item, e eu coloco aqui igual a esse i, que vai retornar ali na nossa função callback, certo? Ponto e vírgula no final. Só que aqui tá dando esse alertazinho em azul, porque como é só uma variável, eu não precisaria fazer isso daqui, né? Vou salvar. Ó, e agora ele tá me mostrando item 0, item 1, item 2, 3 e 4. Eu poderia até remover esse igual aqui, né? Para ficar um pouco mais viável. Então, dependendo da quantidade de vezes que eu colocar aqui, o valor, o número em especial, ele vai criar o número de itens aqui. Então, se eu aumentar um pouco mais para 10, ó, ele já aumentou a quantidade de itens na minha lista, correto? E se eu aumentasse, por exemplo, para 20? Vou salvar e a nossa aplicação quebrou. Por quê? Porque como é uma coluna ali, ele tem um tamanho máximo, né? Ou seja, a quantidade de itens que vão sendo gerados tem aquele tamanho máximo da nossa tela. Chegou um momento que ele não conseguiu ter espaço suficiente para colocar novos itens. Então, o que eu faria para resolver esse problema? Você muitas vezes pode contar com a ajuda
do widget Single Child Scroll View. Então, ao redor desse nosso column, a gente vai dar um command ponto final ou Ctrl ponto final, ou então selecionar ele e apertar nessa lâmpada e usar aqui o nosso Wrap with Widget, tá? No lugar desse widget, a gente coloca um Single Child Scroll View. Vou salvar ele aqui e agora o nosso erro sumiu. Inclusive, por conta do nosso Single Child Scroll View, a nossa lista, a nossa coluna, na verdade, ela ficou agora rolável. Então, quando eu aperto e arrasto, você vai ver os outros elementos ali embaixo, do índice 0 até o índice 19. Então, tecnicamente, isso já resolveria o nosso problema, né? De certa forma, sim, para esse caso em particular. Mas haverão casos que o número de itens ali é gigantesco, certo? E usar o Single Shadow Scroll View e o Column dessa maneira pode gerar problemas para a tua aplicação, inclusive quebrar ela. Por quê? Vamos lá. Ó, eu vou colocar esses 20 itens aqui, vou deixar por enquanto, a gente vai aumentar daqui a pouco. Só que, além disso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o nosso meu card, que é cada um dos itens que está sendo gerado ali. E antes desse retorno, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um print, foi buildado, e vou adicionar aqui o nosso text, né? Que é a propriedade que eu passo ali toda vez que a nossa classe é instanciada. Vou salvar ele e vou dar um restart também na nossa tela, justamente para o nosso terminal ficar limpo. Perceba que nesse momento, o que ele está me mostrando no terminal? Ó, foi buildado 0 até foi buildado 19, certo? Até aí seria o comportamento correto? Tecnicamente sim, né? Você colocou 20 itens aqui, né? E cada um dos itens estão sendo desenhados aqui em tela. Vamos fazer um outro teste agora? Vamos lá. Eu vou voltar para o nosso homepage e aqui no lugar de 20 eu vou colocar 200. Vou salvar. Vou dar um restart. Você já viu, na verdade, em tela alguns outros elementos sendo buildados. Só que perceba o seguinte, ó. Ele foi do item 0 até o item 199. Então, se eu for rolando aqui, ó, ele vai me mostrando item a item. Todos os itens estão sendo renderizados aqui em tela. Tecnicamente tudo certo, né? Mas pensa aqui comigo. Faz sentido você renderizar todos os elementos ali em tela? Porque se tiver um número muito mais gigantesco ali, o teu motor gráfico vai precisar desenhar todos eles na tua aplicação. Isso é um problema, porque possa ser que o dispositivo do usuário dê uma travada, quebre a aplicação como um todo, tá? Então, como é que eu resolveria esse problema? Vamos lá, existe um outro widget que você deveria utilizar no lugar desse procedimento. Qual seria ele? Seria o List View. Então, como é que vai funcionar? Vamos lá. Eu vou remover tudo isso do body, inclusive o Single Shadow Scroll View, e aqui diretamente no body eu poderia usar um List View.Builder. O que esse List View.Builder faz? Se eu colocar o mouse aqui nesse Item Builder, você vai ver que ele requer uma função chamada Item Builder, e essa função ela vai ter como retorno um widget, tá? E ele também vai ter acesso ao contexto e também o índice desse nosso item. Como assim? Vamos lá. Aqui dentro eu vou abrir a sugestão do VS Code apertando o Ctrl espaço. Vou usar esse daqui, dar um return e vou usar o nosso meu card. Aqui ele me pede um texto. Como é que eu usaria um texto aqui? Por enquanto, vamos colocar um texto direto, certo? Então eu vou colocar item atual e vou passar o nosso index, que é esse index daqui. Vamos lá, vou salvar. Vou até remover essas nossas chaves do começo e do final, que não há necessidade delas. Vou dar um restart na minha aplicação e aqui eu vou abrir o terminal. Perceba o que é que ele me mostra. 0, 1, 2, 3 até o 15. Só que se eu for descendo aqui, ó, ele vai dando outros prints. E se eu subir, ó, ele tá também printando outros elementos. 7, 6, tá voltando? Eu não já renderizei eles em tela? O ponto é o seguinte, o List View Builder, ele tem uma maneira de renderizar os elementos sob demanda. Em outras palavras, ele vai renderizar uma quantidade limitada de itens ali, justamente prevenindo para quando você tiver uma quantidade gigantesca, ele não vai renderizar tudo. Ele vai renderizar apenas os elementos que precisam ser mostrados e uma quantidade limitada também, um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo. Ou seja, se eu tenho 10 itens aqui, ó, se eu tenho esses nossos elementos aqui do 0
A1 sendo visto na nossa aplicação, ele vai renderizar alguns outros elementos aqui mais abaixo para já deixar pronto, caso eu role a nossa página, tá? Ele não vai renderizar todos. Só que daí tu pode se perguntar, tá, Jonathan, mas como assim? Eu ainda não entendi bem esse list builder. Você não passou a nossa listinha que tinha 200 itens, né? E como foi que ele listou tudo isso daqui colocando índice a índice? O ponto é o seguinte, o nosso List View Builder, ele vai gerar elementos infinitos. Por quê? Porque eu não setei a quantidade de itens que ele deveria gerar. Como é que eu faria isso então? Vamos lá. Aqui dentro do nosso List View Builder também tem uma propriedade chamada Item Count. Aqui que a gente delimita a quantidade de itens que deveriam ser renderizados ali em tela. Como a gente não colocou nada, ele vai colocar o máximo que puder para preencher ali a nossa tela. Conforme eu for rolando, ele vai criando novos elementos. Quando eu vou para cima também é a mesma coisa, certo? Então é por isso que ele está tendo esse comportamento. Então se eu passasse 5 aqui, ó, ele ia só mostrar aqui os nossos 5 elementos, certo? Então aqui no nosso terminal, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Normalmente, como a gente já tem, é claro, uma listinha, o ideal seria a gente usar o tamanho dessa lista aqui. Então, eu pegaria esse nosso items, colocaria aqui items.length. Por quê? Porque no final das contas eu quero o tamanho dessa nossa lista, tá? Então, cada um dos índices vão ser passados aqui nessa nossa função callback. Se eu quisesse pegar apenas o texto que está aqui, ó, de cada um dos itens da nossa lista, antes do retorno de qualquer coisa, poderia criar muito bem uma variável aqui, item atual, é igual ao nosso items do índice atual e repassar isso daqui, aqui dentro, né, no lugar desse nosso textinho. Tanto faz. Como o nosso exemplo foi simples, não vai ter uma influência muito grande. Só que aqui, se eu der o restart, você vai ver que, ó, ele vai do índice 0, do item 0 até o item 15. Ou seja, ele renderiza na nossa tela o 0 até o item 15. Ou seja, o 11 aqui, que é o último item que a gente consegue ver no emulador, se eu der um pequeno zoom aqui, você pode ver que tem o item 11, né? Então, abaixo dele, ele cria uma camada um pouco maior, né? Com outros elementos já renderizados, até o item 15. Então, quando eu for rolando, você vai ver que ele vai fazendo esse mesmo projeto, né? Na verdade, ele vai delimitar algumas quantidades de itens, tanto na parte externa de baixo, quanto na parte externa de cima, tá? Justamente para ter sempre essa sensação que os elementos já estão carregados. Então, se eu for rolando um pouquinho mais para baixo, ó, ele vai mostrar o 16. Então, ele já renderizou o 16, tá? Vale ressaltar que os elementos que estão em cima, para não ficar pesado na nossa aplicação, conforme a gente for rolando para baixo, ele também vai removendo da stack. É por isso que quando eu rolo para cima, ele mostra elementos anteriores que já foram renderizados, né? Por exemplo, o 0 já foi renderizado ali, né? Se eu abaixar um pouquinho mais, você vai ver que ele continua adicionando, né? Só que se eu subir aqui, ó, ele vai começar a renderizar aqui. Na verdade, não deu para fazer isso porque eu desci um pouco. Vamos descer um pouco mais? Vamos lá. Aqui, se eu subir, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ou seja, ele já está prevenindo também a renderização dos elementos lá em cima. Então vai ter esse gapzinho de elementos que já devem estar renderizados utilizando o List View. Só que você viu também, ó, que no final das contas eu tenho 200 itens. Ele não renderizou esses 200 itens, ele está renderizando sobre demanda. Com esse nosso List View Builder, a gente consegue delimitar um pouco melhor essa nossa renderização e evitar a quebra das nossas aplicações, tá? Existem algumas variações dele, tá? Por exemplo, Separated, onde você pode, inclusive, ó, passar um separador aqui para cada um dos itens. Se eu quisesse que entre um card e outro tivesse um divisor, por exemplo, vamos lá. Eu vou passar esse nosso separator builder aqui e vou retornar aqui dele um divider, ponto e vírgula no final, ó. E agora, entre um card e outro, eu tenho esse nosso divisor. Se eu quisesse um elevated button, claro que não faz muito sentido nesse caso, né? Mas se eu quisesse um elevated button aqui com um textinho, qualquer, meu texto, ponto e vírgula no final, ele iria adicionar, ó, meu texto aqui entre cada card, tá? Aí, é claro, vai muito da sua necessidade. Você precisa de um separador específico para cada um, você utiliza a variação do list view separated. Caso contrário, você utiliza
o nosso builder aqui, certo? Também tem a variação custom, mas eu acho que não vale a pena comentar ela nesse vídeo daqui. É um pouco mais complexo, então para não confundir, a gente vai se delimitar nessas duas. Com isso, você já resolve o seu problema. Então, pessoal, no geral não tem muito segredo. Você viu aqui nesse vídeo que o ideal é que quando você está listando vários elementos ali, você vai utilizar o list view e não o single shard scroll view com column. A gente viu as problemáticas dos usos deles aqui em vídeo. Se você quiser aprender Flutter com a gente dos elementos mais básicos, ali, dos fundamentos, até conceitos mais avançados, com direito, é claro, a um suporte para tirar todas as suas dúvidas, com vários desafios para você colocar a mão na massa. Também vai ter direito ao certificado de conclusão ao curso e vários outros benefícios. Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo para o nosso curso de Flutter, certo? E é claro, se você curtiu esse vídeo, te ajudou de alguma forma, deixa o teu like aqui para fortalecer o canal. Faz tua inscrição aqui apertando no botão inscreva-se aqui na parte inferior do vídeo. Também aperta no sininho para você receber as notificações de novos conteúdos aqui que a gente vai lançando. Então vou ficando por aqui, pessoal. Fui!